Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 22 de outubro. São 9h26. O discurso hoje, o tema do nosso discurso hoje é: precisamos ter uma preparação espiritual. Pastor, o que é uma preparação espiritual? Uma preparação espiritual, meu amigo, é uma preparação para você ir para a guerra. Você, quando vai para o seu trabalho, ele é o quê? Para você chegar no teu trabalho não é uma guerra. Você vai para casa, relaxa, descansa, 8 horas de sonos, é uma preparação do teu corpo para você poder ir para onde? Para o trabalho. Para servir a Deus, para acompanhar os pensamentos de Deus, para acompanhar a vontade de Deus, nós precisamos de uma preparação. Primeiro, precisamos. Segundo, ter uma. Terceiro, preparação. Quarto, espiritual. Porque não adianta você se relacionar com as coisas de Deus, mas você não saber qual tipo de arma que você pode o quê? Usar. Aí a pessoa pensa: pô, será que eu vou ter que usar uma pistola? Uma faca? Um 38? Não. As nossas armas, elas são espiritual e elas são usadas pelas palavra. Você fala assim, ó: sai da minha vida, espírito maligno. Você que me perturba, você que não deixa eu dormir, você que não deixa eu ter paz. Você usou uma arma, palavra, contra ele. Aleluia. E ele tem que fazer o quê? Ele tem que sair fora. Bater e retirar. O ser humano recebeu autoridade de Deus para subjugar todas as forças espirituais do mal. Não interessa a altura, não interessa o tamanho, não interessa a posição que esse espírito maligno se encontra, porque o sangue da cruz nos dá garantia de poder mudar a situação. Então nós precisamos ter uma consciência o quê? Limpa. Sem consciência limpa ninguém consegue. Sem consciência limpa ninguém se prepara. É por isso que Satanás ele lança os dardos inflamáveis. O que é dardos inflamáveis? Pastor Ivanildo e pastora Rose, são palavras. Você não vai conseguir. Não precisa ir à igreja todo dia. Mas por que tu come todo dia então? Por que come todo dia? Por que tu vai trabalhar todo dia então? Não precisa trabalhar todo dia. Não precisa comer todo dia. Então isso é um engano do diabo e ele está entrando aqui com a mosca aqui para tampar a câmera. Então, Deus, Ele quer que você se prepare. Ele quer que você se prepare porque está vindo uma grande onda de guerra. Está vindo uma guerra iminente, uma guerra que poucos que estão dentro da igreja desconhecem. É uma guerra onde nem todo mundo vai aguentar. Nem todo mundo vai suportar. Eu estava vendo ontem um filme que foi indicado pelo Gustavo, ontem à noite. Ele mandou uma mensagem para nós e falou assim: olha, o pastor vai gostar, pede para ele ver. E eu vi o filme.
prisioneiros por Cristo. O camarada, minha amiga, meu amigo, ele apanhou 25 anos consecutivos, mas ele não negou quem? Jesus. O outro, ele fez um acordo com o comunismo. Eu oro e vocês me batem. Eu oro, vocês deixam eu orar e depois vocês vão e me batem. E era espancado. Ele achava que não ia mais conseguir andar, porque o espancamento era só nos pés. Botava ele de cabeça assim, ó, com um pedaço de ferro no joelho, e ele com a cabeça para baixo, o cara só no pé. Pá, pá, durante anos. E ele falou: eu fiz um acordo com eles. Ele deixava eu orar e eu apanho. Eu deixo eles bater. E aí? Eu falei para Rose, se fosse nos tempos atuais, não precisava nem bater, era só chegar no calabouço lá, ele já entregava tudo. O pastor mora na rua Viana do Castelo. É 166. É ele que está ensinando a palavra de Deus lá. Pega ele. Eu não quero sofrer. Entregaria tudo. Eles não entregaram. Eles não entregaram. A história é real, é verídica. A história diz que os mais incrédulos dos incrédulos, quando chegava na sala 4, que era a sala terminal, eles morriam com Cristo, porque eles aceitavam Jesus. E nós? Se faltar um grãozinho de arroz na tua mesa, se faltar o feijãozinho, se faltar o dinheiro de pagar as contas, como que tu se comporta? Como que eu me comporto? Como que nós nos comportamos? Precisamos nos preparar. Quando Deus deixa vir uma dificuldade na tua vida, é porque Ele está te preparando. Quando Deus deixa vir uma ameaça, dizendo que vai te matar, que vai fazer, que vai acontecer, Ele está te preparando. Aleluias! Ele está tirando você da sua zona de conforto para a zona de ataque. Louvado seja teu nome, Senhor. Nosso Deus, Ele não para. Por isso que o nome dele é o quê? Senhor dos Exércitos. Por que Senhor dos Exércitos? Vamos pensar comigo. Deus criou os anjos. Mas por causa de que ele se intitulou Senhor dos Exércitos? Se ele não tinha nenhum problema, se ele não tinha nenhuma ameaça. Mas surgiu a ameaça. Lúcifer, o anjo querubim da guarda, o anjo responsável pelo louvor a Deus. Ele era um general de guerra. Ele era um general persuasivo. Ele era um general aonde ele tinha as milícias sobre o seu governo, sobre a sua gestão. Deus confiou a ele, mas só que quando ele tomou posse da sua posição, ele achou que não precisava mais dos conselhos de Deus. Eu já resolvo os meus problemas, eu já sei andar sozinho, eu não preciso mais de Deus. Só que ele não queria só andar sozinho, ele queria tomar conta do governo de quem? De Deus. Então ele começou a sua trajetória incansável de persuasão, de manipulação. E
conseguiu convencer anjos poderosos, anjos que não se pode nem soltá-los, porque eles destruiriam o planeta. Eles estão em prisões eternas, porque são muito perigosos. Eles não se comparam aos demônios que estão atuando na terra. São anjos perigosíssimos, que Deus teve que trancar em algemas eternas, na escuridão. E aí nasceu o nosso Criador, Senhor dos Exércitos, porque houve a primeira guerra onde? No céu. Miguel e os seus anjos. Mas peraí, por que não era Miguel e os anjos de Deus? Porque Miguel tinha um governo, ou tem um governo. Ele tem uma milícia sobre o seu governo. Ele tem um exército sobre o seu governo. General nenhum se torna general sem o quê? Soldados. E foi aí que Deus autorizou que ele expulsasse Lúcifer do ambiente celestial e jogou na terra. Logo na terra, né? Porque não jogou em Marte, porque não jogou no Sol, Saturno, botou onde nós estávamos habitando. Por quê, pastor? Porque Deus, ele não quer robô, ele quer criaturas que volte-se para ele e deixa de ser criatura para ser o quê? Filhos. Não manipulados, mas que venham buscar por livre, espontânea, que nem vocês fizeram hoje. Que nem vocês fizeram hoje. Não é pelo café que vamos beber daqui a pouco, mas é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo convenceu cada um e todo mundo chegou no horário. Pela primeira vez, todo mundo chegou. Ah não, um chegou um pouquinho atrasado. Ele deu uma paradinha ali. Ele deu uma parada ali para falar com alguém. Mas graças a Deus todo mundo está aqui. Aleluia, Deus. Ah, mas o meu marido não veio. Deus queria você. Deus queria falar com você. Minha esposa não veio. Estava cansada. Minha mãe não veio. Deus queria você. E nós precisamos, pessoal, e aprender a fazer guerra com prudência. Nós precisamos falar pouco. Nós precisamos ser mais estrategistas. Nós precisamos ser mais ação para poder vencer essa guerra que está chegando. Está chegando uma guerra, pessoal. Eu falei assim, Rose, o cara estava apanhando toda hora só porque estava orando. Porque ele não orava na mente. Aí a Rose falou, tu não ensinou o cara, pô, tu não foi lá ensinar ele. Ninguém ensinou ele. Porque ele não orou na mente, Jesus. Apanhou tanto. E não precisava mostrar que estava orando, era só. Mas ele botava a mãozinha, orando de novo. Toma ali, sacode. Chegou um momento que o homem que espancava ele falou assim, orando de novo. Sua mulher já está no campo de concentração trabalhando. O seu filho, escrava, o teu filho é órfão. Você ainda está orando, não tem mais nada. Sabe o que foi que ele falou? Eu estou orando por você. E o homem foi se afastando. Até os inimigos reconheceram que Jesus é o Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento. A Bíblia diz lá no livro de Efésios 10,
Amém? Saúde. Acharam? Já. Amém. Acharam? Perto de Roma. Perto de Efésios. Efésios 6:10. Amém? Vou ler. A Bíblia diz assim, ó. Quanto mais seja fortalecido no Senhor. Primeiro eu tenho que ser fortalecido em quem? No Senhor. Na presença do Senhor. E na força do seu poder. Qual é a força do poder do nosso Deus? Vamos lá. Pode errar, não tem problema não. Quem é a força do poder? Espírito Santo. Mais o quê? Olha, gente, é um ensino. Hã? A palavra? A palavra. A palavra é a força do poder do Senhor. Porque Ele falou e tudo aconteceu. Se Ele falar lá agora, lá no alto céu, que todos que estão aqui sejam abençoados, o que vai acontecer? Todos vão ser abençoados. Mas é Ele que fala? Quem é que fala? Hã? Não. O pastor e a pastora. Ele que vai dar a palavra. Porque você não ouviu o Espírito Santo falar contigo. Poucos ouvem. Porque a voz do Espírito Santo não é uma voz de gritaria. Às vezes é tão perceptível que você precisa estar no Espírito. É por isso que o tema é: precisamos ter uma preparação espiritual. O que é uma preparação espiritual? Entender o mundo espiritual. O título aqui é a armadura de Deus. A armadura, ela é única ou ela tem partes separadas? Tem partes separadas. Vamos achar elas? Qual é a de Deus? Na força do teu poder. 11. Vestindo-se com toda a armadura de Deus, para poderes ficar o quê? Firme contra as ciladas do diabo. O que é cilada? É os problemas, é as ameaças, é as dívidas. Às vezes aparece uma dívida que você não espera. Você vê, um dia desse aí, eu paguei uma conta da Claro. Aí o camarada falou que eu paguei a conta de um mês que não tinha nem vencido e a outra ficou para trás. E eu deixei para lá. Você vê, se eu me irritasse, deixei para lá e deixou lá. Aí, graças a Deus, chegou um determinado período que eu paguei. Às vezes o mal, ele cria. Você vê, tem lógica você pagar uma coisa que nem existe ainda? Não tem lógica. Tudo isso é para poder atingir você. Chatear. Tudo isso é para tirar você do teu estado espiritual. O mundo, pessoal, ele é material. O mundo de Deus é espiritual. Se você estiver do lado de Deus, do mundo espiritual, o mal consegue te atingir? Não, porque você vai entender. Você vê, eu estava escutando aqui uma moça falando assim, que o marido fez alguma coisa e ela foi lá, tratou ele com gentileza, fez o que ele queria e não teve problema. Mas quando você está no lado
natural, você arruma problema. Você quer discutir, você quer brigar, você quer expressar as suas razões. Você perde a razão quando você tem o quê? Razão. No mundo do diabo. Mesmo você tendo razão, você perde a razão. Você lembra quando Jesus foi colocado diante Pôncio Pilato? Quem tinha razão ali? Era Pôncio Pilato e aquele povo ou era Jesus? Jesus. Tu viu Jesus falar alguma coisa? Jesus falava o quê? Tu diz. Tu diz. Mas fala alguma coisa para te defender. Não, ele ficava calado. Sabe onde que Jesus ele foi abrir a boca? Foi quando ele libertou a gente. Que ele disse assim, ó: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Só que com um conhecimento que se multiplicou nos tempos atuais, a gente não sabe o que faz? Sabemos e sabemos muito. Então, a Bíblia diz aqui no versículo 12: porque a nossa luta não é contra o quê? O sangue. Sangue. O que é o sangue? É o homem. É a minha razão. É o meu querer. A minha luta não é essa. Então, o mundo, ele vive na obscuridade, porque eles querem usar o quê? As suas próprias razões para poder lutar. E eles perdem a razão. Com Deus tudo é ao contrário, pessoal. Se alguém bateu no rostinho que mamãe beijou, Jesus fala o quê? Dá o outro. Se alguém manda você caminhar 1 milha, Jesus fala o quê? Vai 2. Se alguém pede a tua capa, a tua túnica, Jesus fala, dá a capa também. É assim que funciona. Servir Jesus é muito mais difícil do que antes na lei. A lei, se você errasse 1 vírgula, você tinha que voltar tudo de novo. Com Jesus, você cometeu um erro, você acredita e tem fé que Ele te perdoou, você continua no caminho. Já parou para pensar assim, meu Deus, acho que é muito difícil ser salvo. Toda hora a gente peca. Já parou? Meu Deus, a todo instante eu estou pensando uma maldade, quando não é uma coisa horrente que vem na mente, né? Aquela coisa cabeluda, sabe? Aquela coisa, meu Deus, que isso? Não foi nem eu que pensei isso, mas veio na minha mente. Como é que a gente vai ser salvo? Gente, eu ando 29 dias do mês no Espírito, mas no último dia do mês eu rasgo a faca no chão, eu grito, eu parto pra cima. Você vê, 29 dias, acabou, não serve mais. Serve ao último dia. Mas se você se arrepender, você continua no caminho novamente. Essa é a graça do nosso Cristo. Por isso que é mais difícil. Porque é de graça. É de graça. É de graça. Você sabia que é de graça? A salvação é de graça. Jesus não te cobra por ela. A única coisa que Ele pede para você é obedecer. O único jeito de eu chegar na eternidade com Deus é a obediência. Aí é por isso que Ele levanta homens que a sociedade desprezou. Ele levanta mulheres que a sociedade ignorou. E dá o poder da palavra para poder te ensinar. Aleluia. Eu estava vendo no filme também, o narrador do filme é o ator.
Ele achou que ia morrer. E tem uma mosca aqui me atrapalhando. Então, Deus, Ele é fiel, pessoal. O narrador do filme falaram para ele que ele não duraria alguns dias. Ele venceu, foi liberto e levantou uma instituição que ajudou muita gente. E ele disse que até os que não conheciam a palavra do Criador, o Espírito Santo dava uma sabedoria tão grande que eles falavam com eloquência. O camarada recém-convertido, o oficial mostrou o remédio que a família mandou para ele. E ele pediu: confessa quem são os nomes que eu preciso, que eu te dou o remédio. Ele confessou? Ele não negou Jesus. Não nega Jesus por causa de um prato de lentilha. Não nega Jesus por causa de um momento de prazer. Não nega Jesus porque foi perseguido, porque foi caluniado ou ameaçado. Mantém-se firme, porque vai chegar uma hora que tudo vai se fazer novo. Tudo vai se fazer ajustado. É como a pastora estava falando ontem na visita. O quebra-cabeça vão se encaixando. Aí daqui a 2 anos você vê tudo perfeito. Aí tu dá aquela distância, como que eu gosto de dar, e você começa a apreciar a obra que Deus fez. Aleluia. Aí eu começo a ver a transformação no rosto de vocês. Eu começo a ver o seu coração já não duvidando mais. Eu começo a ver vocês sendo batizados no Espírito Santo, crescendo, fazendo esse trio aqui que Deus fez do louvor. É isso que Deus quer. Deus quer essa unidade. Ó, neste calor a gente está aqui buscando Ele. Isso é a armadura de Deus que está encaixando em você. Você vai entender na palavra de Deus gradativamente, não é instantâneo. Instantâneo só é aquele leite instantâneo, né? Botou lá e o miojo. Não, as coisas de Deus não é instantânea. Ela vai sendo projetada com Preparação. o andamento. Se dá o nome de preparação. Aí Paulo diz assim no versículo 12 ainda: sangue e nem carne, mas contra principado. Você sabe o que é um principado? Quem sabe? Ninguém? O principado, ele trabalha por hierarquia. Vamos entender? Presidente, aí depois vem os seus ministros, que são os auxiliares, né? Aí vem governadores, aí depois vem prefeitos, aí depois vem vereadores e depois vem o povo. Isso é hierarquia espiritual. O principado é que governa sobre os ares. Ele não atua aqui embaixo. Ele não atua no ser humano comum. Ele atua em autoridades
Ele atua no meio do governo. São seres inteligentíssimos que trabalham com influência, influenciando a miséria, influenciando preços altíssimos para o povo viver em miséria, providenciando prostituições. Amém? E as potestades já é as autoridades da fofoca, da calúnia, que divide o seio da igreja. São poderes espirituais manipuladores que trabalham para poder desorganizar a organização de quem? De Deus, que é a igreja. É por isso que você vê muitas igrejas aí, meu amigo, só o divino, nem o capeta ele acredita, que é tanta fofoca, tanta disse-me-disse. E isso destrói o seio da igreja. Tantas pessoas. Eu conheço uma igreja que o pastor que eu conheço, amigo meu, falou assim: lá tem potestade, lá tem potestade braba. Falou assim mesmo. Eu falei: mas tem mesmo, pastor. É o lugar onde mata profetas. Se ele vê que a pessoa nasceu de Deus, eles matam. Mata como, pastor? Com palavra. Ele derruba as pessoas com palavra. Eles desanimam as pessoas com palavras. E é um lugar que parece que tem uma cabeça de boi enterrada. Porque é um lugar problemático. E aqui nós não vamos permitir esses demônios atuarem. Amém? Amém. Chegou falando mal do teu irmão, você fala: poxa, ó, te amo, te respeito, mas ó, não vai rolar não. Não vai rolar não. Você tá entendendo? Amém. Aí você acaba com isso. Você pode contar um assunto teu particular para direção, mas levantar pensamentos contrários não é bom, porque vai acabar matando você e mata também quem você está falando. Aí diz assim, ó: